Olá, sejam muito bem-vindas a essa série Mulheres da Bíblia. O intuito desses vídeos aqui é mostrar os grandes feitos que essas mulheres, tanto as heroínas quanto as vilãs, tiveram na nossa história. E eu vou começar essa série falando sobre a vida de Sara, que foi a matriarca de Israel. Sara, no começo, né, ela nasceu e o nome dela era Sarai. Ela foi casada com Abrão, que mais tarde também foi chamado de Abraão, e eles viviam em Ur. Ela era muito rica, assim, de uma beleza muito grande, mas ela tinha uma dificuldade, ela não podia ter filhos. E a vida da Sara mudou drasticamente quando Deus apareceu para o marido dela e fez uma promessa para ele que falou que transformaria ele e transformaria, né, a vida deles. Deus disse que ele se tornaria o pai de uma grande nação e que a descendência dele seria tão numerosa, falou para ele, né, olha para o céu, a sua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas para isso ele tinha que sair da terra natal que ele estava e partir e partir na direção de uma terra que Deus mostraria para eles. Com fé, os dois saíram, né? Eles partiram, obedeceram essa ordem e começaram essa jornada que levou os dois até Canaã. Então, passaram-se anos ali, né? Eles vivendo essa espera dessa promessa. A Sara, que não conseguia engravidar, ela tinha esse sentimento e essa frustração por, apesar dessa promessa, ela não conseguia engravidar. E já estava com 75 anos de idade, ela acreditava, né? Eu não posso mais ter um filho, né? Com o passar do tempo, o que que aconteceu? Ela começou a ter dúvidas, ela começou a ficar impaciente, e tudo isso foi tomando conta do coração dela. Embora ela soubesse, né? Ela tinha uma grande fé, embora ela soubesse que essa promessa tinha sido feita para o marido dela, ela sentia que ela era incapaz de realizar. E o desejo maior que ela tinha era de ser mãe. E aí ela começou a pensar, né, qual que é a solução que eu vou encontrar para fazer a promessa de Deus se cumprir? E aí ela decidiu criar um plano, né, criar uma estratégia. E naquela época tinha o costume de oferecer a serva, e ela tinha uma serva que era uma egípcia, que se chamava Agar, e ela pegou e falou para Abrão, né, para ele ter um filho com ela, porque esse filho seria considerado da relação deles, e assim ele poderia ser pai de grandes nações, como foi prometido para eles. E assim, mesmo que não fosse do próprio ventre dela, o Abraão teria esse herdeiro, né? Para cumprir essa promessa de Deus, de alguma forma. E foi o que aconteceu, né? Agar concebeu um filho, e esse primeiro filho se chamava Ismael. Só que o que que aconteceu? O plano de Sara teve consequências que ela não esperou, não esperava que acontecesse. Quando a Agar descobriu que estava grávida, ela começou a menosprezar e a humilhar a Sara. E aí começou a ter esse grande conflito entre as duas. E a Sara, que é a filha, né, oferecida à sua serva, passou a começar a tratá-la com dureza. E quando Ismael nasceu, ele foi reconhecido ali como o primeiro filho de Abraão. Então, apesar desse nascimento do Ismael, a promessa de Deus não era para com Agar, ela ia se concretizar com Sara. Então, muitos anos depois, quando na época Abraão já tinha 99, a Sara tinha 89, vocês já estavam bem idosos, Deus apareceu novamente e reafirmou sua promessa, né? Aí foi nessa época que o nome dos dois foram mudados, né? Então passou de Abrão para Abraão, que é o pai de muitas nações, e de Sarai para Sara, que era essa princesa. E ele declarou que a Sara seria a mãe do herdeiro dessa aliança de Deus com Abraão. E aí a Sara estava ouvindo, né, Abraão conversar com os enviados de Deus. E aí quando ela ouviu isso, né, ela pegou e começou, ela deu uma risadinha, né? Eu, na cidade, vou ter filhos? E, e aí ela duvidou disso, né, dessa possibilidade de ter filho já na idade que ela estava. Se perguntou, né, como que ela poderia, com 90 anos, experimentar ter um filho, né? Porque se você for pensar biologicamente, isso é impossível. Então, apesar das dúvidas que tinha no coração dos dois, Deus cumpriu essa promessa. E um ano depois, quando ela já tinha 90 e o Abraão já tinha 100, ela deu à luz a um filho, que foi o Isaac.
que significa riso, porque é, tanto a Abraão quanto a Sara, né, eles riram, porque eles não acreditavam primeiro nessa promessa e depois eles riram de alegria porque se realizou aquilo, se tornou possível, né? Então, o nascimento dele trouxe grande felicidade para a vida dessas duas pessoas. E aí ela fala, né, que ele tem esse nome porque Deus encheu a vida dela de riso, né? E todos poderiam rir com ela. Ela que por um tempo havia desejado ser mãe, passou essa vida inteira, né? Pensa, 90 anos desejando ser mãe, finalmente ela conseguiu segurar um filho nos braços, né? Esse filho que era o filho prometido. Só que quando ele nasceu, as tensões entre ela e a Agar aumentaram, né? E quando na festa de desmame do Isaac, a Sara viu que o Ismael, que era o filho mais velho, que naquela época já era adolescente, ficava zombando do filho pequeno dela. Então, preocupada com isso, né, e com o direito de herança, porque nessa época era uma época que o primogênito tinha mais direitos, então, preocupado com isso, ela pega e chama Abraão para conversar, né? E aí ela pediu a Abraão que expulsasse a Agar e o Ismael do local onde eles moravam. E o Abraão, a princípio, né, aquilo doeu nele, né? Mas ele pede orientação para Deus e Deus fala que ele pode realizar esse pedido de Sara, né? E garantiu que o filho mais velho, que o Ismael, também seria o pai de grandes nações. Aí eles foram embora e o Isaac permaneceu como o único herdeiro do Abraão. Então, a Sara, ela, depois do nascimento, ela viveu muito tempo para ver o Isaac crescer. É, fala-se que ela sobreviveu até os 127 anos e, ela é uma mulher tão importante na Bíblia que ela é a única mulher que é citada, né, a idade que ela viveu. E quando ela morreu, para vocês entenderem a importância de Sara, quando ela morreu, o Abraão ainda não tinha comprado terras ali em Canaã. Então foi o primeiro lugar, a primeira terra que ele comprou foi o local, a caverna para poder enterrar a Sara, porque para eles era muito importante isso, né? O local que você colocaria ali, né, sua família, os seus ancestrais. Então essa foi a primeira terra que foi comprada, né? Ali é onde começa, né, a compra da terra da promessa, né? E onde mais tarde, depois, né, o Abraão também seria enterrado ali. é, o Isaac também foi, o Jacó também foi, então que são outros nomes, né? Então, a Sara foi essa mulher assim que foi lembrada como essa matriarca do povo de Israel, e a história dela é um grande testemunho, né? Tanto de perseverança, de fé e, sobretudo, do cumprimento das promessas de Deus. Então, através dela, né, o Isaac se tornou uma grande nação, que é a nação de Israel, cumprindo ali a promessa de Deus. Mas o que eu acho mais interessante na história é entender que, apesar dela ter errado, que apesar dela ter duvidado, essa promessa se cumpriu. Por quê? Porque ela permaneceu firme ali. Por mais que ela deu o jeitinho dela ali, ela permaneceu firme. Então, esse é um relato, né, da história de Sara. Quem quiser saber mais sobre isso, ele está escrito no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. A Bíblia é um compilado de vários livros, e Gênesis é o primeiro livro deles. Então, eu não digo que vocês vão ali e leiam mais para entender, porque ali você vai aprender, né? Como que a gente lida com a espera, como que a gente lida com a frustração, quando o algo desejado, quando a promessa não vem no nosso tempo, né? Então aprenda com essa história. A Bíblia apresenta ali, né, a Sara como essa personagem que enfrentou uma promessa que era impossível. Ela foi a esposa do Abraão, que é uma das figuras mais importantes ali do Antigo Testamento, né? A vida dele foi marcada por essa fé, por essa espera, pela grande confiança que ele tinha em Deus, apesar de que da luta interna que tinha, né? Com essas dúvidas, com essas frustrações. Então, em Gênesis, ali no capítulo 12, você vai ver que Deus faz essa promessa, né, para Abraão e para Sara.
e ele prometeu que ele seria um pai dessa grande nação. Só que a gente tem que entender, na época dessa promessa, ela já era estéril e ela já estava com a idade avançada. Então, imagina, como você vai acreditar no impossível? Como seria hoje você olhar e receber uma promessa assim muito grande na sua vida? Mas falar, você teria essa esperança? Ou até hoje, né? Até em mínimas coisas, você já esgotou essa energia? Você já esgotou a sua possibilidade de sonhar? Quantas vezes no seu dia a dia, assim, que você sente que essas promessas, que esses grandes sonhos, ai, tá demorando demais, é porque não é para ser, porque não é a vontade de Deus. Será que ao olhar a história de Sara, você também duvida das possibilidades? E vamos olhar para o outro lado também, que é a impaciência de Sara, né? Quando ela decide tomar, ali, as rédeas da situação e ela propõe uma ideia diferente daquilo da promessa, né? Ela falou, não, eu vou dar meu jeito de fazer isso aqui acontecer. E só que com essa tomada de decisão dela trouxe muitas consequências. Lá na frente você vai ver que esses povos vão brigar, né? Os descendentes do Ismael contra os descendentes de Isaac vão entrar ali em conflito em virtude dessa tomada de atitude que ela teve em tentar resolver as coisas da maneira dela. Só que o mais importante, o que para mim deixa de mensagem principal é quanto, apesar da nossa impaciência, é quanto, apesar da nossa dúvida, isso ainda pode se cumprir, tá? Então, reflita aí por um momento. Você já perdeu, ou nesse momento você enfrenta essa desesperança, essa impaciência, assim como Sara? Deixe que Sara te ensine, né? É, a entender esse tempo de espera, que não é esse tempo nosso tempo, é um tempo diferente do nosso. Então, eu quero deixar de mensagem aqui para você olhar, né? O que tem sido falado no seu coração? O que que você deixou de acreditar com o tempo? E o que que você aprendeu com essa história inspiradora sobre renovar a fé com a Sara?